Sabe, hoje eu vim lidar aqui com os matos e, e a cabeça voou longe, porque tem um pé de maxixe aqui faz algum tempo que eu tô olhando para esse pé de maxixe, porque ele cresceu, espalhou rama, mas não deu nada. Tá aqui só ocupando o lugar de quem quer produzir. E aí eu lembrei muito, faz dias que eu lembrei olhando para ele, lembrei da parábola da videira, que o que não dá fruto a gente corta, a gente poda para não roubar a força da videira. Mas sabe que eu, engraçado que quando eu comecei a capinar, né, deu um aperto, porque, gente, para pensar, a regra da terra parece fria. Eu fico pensando, e se a vida tratasse a gente assim? Eu pensei, eu viajei muito longe, porque nesse machixe eu pensei nas mães, que tem algumas mães que eu conheço que, né, passam anos, décadas dobrando o joelho por um filho que se perdeu no vício. Para o mundo, aquele filho é mato, é galho seco que não produz. Mas a mãe não arranca. Ela rega o que ninguém mais vê. Por quê? Porque o mundo ele quer que a gente sejamos práticos, né? Porque ele está dominado por essa lógica da exclusão. O mundo quer que a gente escolha entre a justiça de corte ou a cegueira da tolerância. O mundo moderno, ele é viciado em podar o que não é produtivo. E o que nós estamos nos tornando? O que o mundo quer, vazios. O mundo não quer nós humanos, ele quer que nós sejamos humanizados. Se a gente só segue a regra do fruto, do que dá fruto fica, não deu, sai. O que a gente vira? Máquina. O que nos torna humanos é justamente a capacidade de investir no que parece perdido. O amor humano é uma verdade de outra ordem. É uma ordem que não ocupa descarte. Porque até porque no meu jeito de ver as coisas, não existe material morto. Existe olhar que não vê potencial. Às vezes a gente só precisa de estação diferente para florescer. E nessa lida na Terra, eu percebi muito isso. Sabe, essa estação diferente para florescer determinadas coisas. É respeitar, eu estou seguindo, né? Respeitando o tempo de cada semente. Porque você já parou para pensar no mundo, se algo não dá lucro, se uma relação não traz prazer imediato, se uma pessoa está dando trabalho, a sugestão da sociedade é corte. Quando você para pensar na mãe do dependente químico, você traz a lógica da redenção. Você percebe que a parábola da videira é uma verdade técnica da agricultura, mas o amor humano é outra ordem, é uma outra verdade. Então, eu convido você para também refletir
sobre esse meu pensamento, que era um momento só de lida na terra, mas o que parecia só essa limpeza aqui, para mim virou uma lição sobre a vida. Entre cada golpe ali da enxada e outro, que terminei me pegando pensando nessa regra da terra, diz para podar o que não dá fruto. Mas eu te pergunto, e a regra do coração? Porque na maioria das vezes o mundo nos empurra para esses extremos. Ele obriga nós a escolher entre a frieza do julgamento ou o vazio da indiferença. Mas eu acredito que existe um caminho no meio. E como eu, quem me segue já viu uma frase, acho que recém postei ela: entre pares e ímpares, duelos e dualidade, eu escolho os valores que passam despercebidos no meio dos lados. Hoje eu estou falando sobre a poda das videiras, mas também sobre a oração das mães que esperam o tempo de florescer de seus filhos. Porque no fundo eu sei que não existe material morto, existe olhar que não vê o potencial. Então te convido para vir comigo nessa reflexão sobre equilíbrio, escolhas e a coragem de enxergar além das aparências. Porque as mães regam a esperança. E a gente, se não atentar, a gente vai se tornando vazio, quando a gente aceita só o que é óbvio. Então não esqueça, eu fiz um outro vídeo que eu postei essa frase do momento meu. Para quem não conhece, essa do vídeo é a Zoe, que sempre dá o ar da graça dela ali no meio e cavando as coisas, e eu acho muito fofa que ela fica no meio e quer ver o que está acontecendo, o que está arrancando, enfim. O vídeo, desde o começo veio muito forte de eu falar sobre a parábola da videira, mas quando eu comecei a fazer, eu não quis assim apenas repetir uma parábola, eu quis fazer esse questionamento, encontrando a minha própria verdade dentro dela, que foi o quê? Foi essa dureza, assim, entre a dureza do corte e essa espera da alma, eu percebi, assim, que eu escolho o equilíbrio que o mundo esqueceu. Não sei se dá para vocês compreender, por isso que eu convido vocês a também fazer essa reflexão comigo, que eu não quero que seja uma reflexão seja boazinha, mas eu quero que você também perceba ali que, sabe assim, eu quis assim ser justa com essa complexidade da vida, reconhecer que, tipo assim, que a lida da terra, você lidar ali com a terra no dia a dia, exige decisões, exige eu tomar decisões, mas que com a lida com a alma exige uma paciência que a natureza física desconhece. É como se eu falasse para mim mesma, eu dissesse para mim mesmo: eu limpo meu jardim para sobreviver, mas guardo minha esperança para viver. Então, uma simples lida nesse dia a dia que eu ando fazendo ali na terra, então não quero que fique apenas uma reflexão ali de como capinar
Eu quero que isso seja um manifesto sobre como não deixar o mundo secar a nossa humanidade.